Tirei a máscara num clima envolvente. Encostei os lábios suavemente e te beijei na alegria sem fim. Carnaval, te amo. Na vida, és tudo para mim. Assinado, um Pierrot apaixonado, que além do infinito, o amor se renove. Rio de Janeiro, 5 de março de 1919. O samba enredo da Escola de Samba Viradouro do estado do Rio de Janeiro para 2022 será o Grande Carnaval de 1919. Um tema muito simbólico, pois está falando sobre o carnaval da gripe e da guerra. Ainda em 2020, quando a pandemia do Covid chegou ao Brasil, a escola de samba já começou a se preparar para essa retomada. É óbvio que a humanidade iria superar esse desafio da Covid. Então, já antevendo essa resolução do problema, os carnavalescos começaram a montar o que seria esse carnaval de celebração pós essa pandemia. Pois, assim como há 100 anos atrás a gente teve a gripe espanhola, a grande pandemia de gripe espanhola, e a humanidade conseguiu superar todo esse processo, os carnavalescos eles estavam pensando também que teríamos a Covid e a humanidade também superaria todo esse processo. A esperança deles é que esse processo já estivesse superado em 2021. Com o tema Não há tristeza que possa suportar tanta alegria, os carnavalescos da Viradouro começaram a trabalhar todo esse desfile da superação, trazendo novamente essa rima histórica por esse carnaval que foi tão importante. Marca a superação da gripe espanhola e também da Primeira Guerra Mundial. A gripe espanhola chegou com muita força no Brasil em 1918, causando muitas vítimas. As estimativas, bem por cima, marcam ali 30 mil vítimas, ou seja, 30 mil mortos por essa doença. Mas esses números não são confiáveis. E eles podem parecer pequenos hoje em dia, mas é legal a gente lembrar que a população brasileira na época era de aproximadamente 28 milhões de pessoas. Além de uma aclamação sobre a superação dessa gripe espanhola, o Carnaval de 1919 também é uma celebração do fim da Primeira Guerra Mundial, que durou ali entre 1914 e 1918. Quando a gripe chegou ao Brasil, o Rio de Janeiro acabou sendo um dos seus grandes focos, então eventos foram proibidos, campeonatos de futebol, tudo aquilo que pudesse gerar algum tipo de aglomeração foi proibido. Clubes acabaram se tornando hospitais improvisados, as pessoas tinham muito medo da doença, afinal a gente não tinha um sistema de saúde tão organizado quanto a gente tem hoje em dia, medicamentos, vacina não era tão comum, então as pessoas tinham muito medo de se expor a tudo isso. O terror era tanto que faltavam valas, faltavam caixões, faltava até mesmo pessoas para trabalhar nesse emprego de enterrar outras pessoas. O bonde que levava as pessoas pela cidade servia simplesmente para carregar defuntos. Uma situação deplorável que a gente viu também há pouco tempo atrás repetindo-se na sociedade. Mas ainda no final de 1918 a situação começou a melhorar muito, as pessoas começaram a adquirir imunidade a esse vírus e essa doença que era tão mortal começou a se tornar cada vez mais controlada. E no começo do ano de 1919, um dos grandes desafios do governo era trazer de novo as pessoas para a rua, era fazer a economia voltar a funcionar, a cidade voltar a fluir, o Rio de Janeiro voltar a acontecer. Mas as pessoas ainda tinham muito medo, até que chegou 1º de março de 1919, o Carnaval. A grande desforra contra a peste que dizimara a cidade. A festa se tornou um grande deboche contra a morte. Aquele bonde que estava carregando cadáveres em um dia, no outro dia já estava todo ornamentado para levar as pessoas para a farra, para levar as pessoas para a festa. E por que eu falo deboche? Porque o Carnaval de 1919 teve como principal tema a própria gripe, a própria guerra. Então as marchinhas que embalavam as festas eram deboches da gripe, as fantasias das pessoas eram inspiradas na gripe. A fantasia de espanhola foi uma das mais populares naquele ano. Alegorias do carnaval acabavam tirando sarro de lendas urbanas, como por exemplo o chá da meia-noite, que seria dado para pacientes que estavam em estado grave nos hospitais para que morressem logo. Então tinha toda ali uma ideia de debochar daquela situação, de pisar em cima daquela morte que chegou tão perto, que assoprou aqui no cangote, que acabou levando muitos familiares daquelas pessoas, mas elas continuaram ali vivas. Então essa exaltação da vida frente à morte para elas era muito importante.
Nessa época ainda não se tinha escolas de samba, então você tinha os cordões e as agremiações. E nesse ano, em 1919, o Cordão do Bola Preta, um dos mais famosos do Rio de Janeiro, um dos maiores do Rio de Janeiro, acabou fazendo a sua primeira aparição no Carnaval. Foi noticiado, o Carnaval de 1919 foi digno do ano, em que a humanidade, após tantos horrores, possa gozar de uma nova era de paz. Se por um lado a Viradouro apresenta o Carnaval de 1919 na Avenida, com todos os seus nuances e questão de superação, em 2022, apesar das rimas históricas, a gente vê outra coisa. Se antes a gente via um apoio a essa retomada da rua, as pessoas na rua, essa superação, hoje a gente vê uma restrição dessa rua, uma restrição desse espaço público. O carnaval de rua sendo restringido ou não apoiado. E daí você vai falar, Rética, pandemia, ainda estamos vivendo uma pandemia, certo? Aí eu quero que você me diga, eu quero que você me traga a resposta, certo? Festas fechadas, ok, pode. Grandes eventos particulares, ok, pode. Celebrações e cerimônias privadas, ok, pode. Festas de carnaval com preços exorbitantes, ok, pode. Neste padrão, eu consigo perceber que a pandemia em si não é o problema, porque todas essas questões que eu falei anteriormente geram aglomerações. O que eu estou vendo aqui é que o problema é a rua, é o público, é o pobre. Porque, óbvio, todas as festas privadas, todos os eventos privados, as celebrações privadas, todas elas seguem à risca todos os protocolos de segurança, não é mesmo? De certa forma, a gente já viu isso. A gente já viu o desprezo por aquele que não pode pagar. A gente já viu o desprezo por aquele que é pobre e precisa ir trabalhar presencialmente todos os dias. Entrar em ônibus lotados, entrar em metrôs lotados, em trens lotados. Tudo isso é muito normal, tudo isso é muito cômodo, tudo isso é muito prático. Aquele que precisa, vai. Ruas com muito menos carros, mas trens e ônibus igualmente lotados. Aqueles que precisam, aqueles que têm que se expor, estão lá. Mas na hora da festa, é aqueles que são privilegiados e que têm o dinheiro para pagar, é que aproveitam. Em meio a isso tudo, não há de se ignorar os carnavais de rua clandestinos, as festas públicas clandestinas, as pessoas tomando as ruas em blocos sem nomes, pelos becos das cidades, pelas ruas da cidade e até mesmo chegando a invadir o centro. No Rio de Janeiro, esse ano, isso foi muito comum. Obviamente, a polícia tentou inibir esses eventos inicialmente, novamente reforçando essa ideia de casta. Aquele que pode pagar tem o seu conforto, aquele que não pode pagar não tem esse privilégio. Mas a multidão foi tão grande que foi tomando as ruas aos pouquinhos. As praças aqui dentro do Rio de Janeiro, a gente tem um espaço muito especial para o samba, que é a Pedra do Sal, que foi tomada por um mar de gente. Um momento catártico, onde as pessoas saíram para as ruas, principalmente na segunda-feira de carnaval, à noite. Sim, à noite, porque a maioria dessas pessoas provavelmente estava trabalhando durante o dia. Afinal, não teria carnaval, mas à noite, após o expediente, essas pessoas se puseram na farra, estiveram na rua, fizeram um carnaval acontecer, um carnaval de rua, que não depende de setores privados. Ele depende em si da alegria do povo que o faz. A alegria das pessoas que querem viver, que querem superar tudo e que principalmente já estão de saco cheio de ver a sua alegria sendo segregada. Nos acompanhe também nas redes sociais, Twitter e Facebook Arte de Segunda, no Instagram Rodrigo Rética, e você pode contribuir financeiramente pelo apoia.se/Arte de Segunda.